Olá a todos que acompanham o canal EBD Núcleo, mais um vídeo da lição dos juvenis, mas antes da lição, vamos falar dos nossos amigos, nossos irmãos que nos dão apoio, que nos patrocinam esse canal e têm ajudado, têm contribuído para que esse trabalho continue e não pare. Nós temos os nossos amigos lá da Lírio Recepções, para você que precisa fazer um evento, uma festa, um aniversário. Lírio Recepções para você. Também temos a Marca da Paz, você que está precisando aí fazer camisas personalizadas, procure aí Marca da Paz. Se você está afim de um lanche muito bom, muito gostoso, avalanche para você. Ou se quiser tomar um sorvete nesse calor, tem o Chiquinho Sorvete, que é o melhor. Também, se você precisa de algo na parte de informática, seja impressão, xerox, conserto de notebook, de aparelhos eletrônicos, Pinheiros Tecnologia. Bem, agora roda a vinheta e vamos para a lição. Lição de número 3 da Revista dos Juvenis, Ética Cristã para a Juventude, tem por tema a natureza moral do ser humano. E o texto bíblico da lição se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Essa lição vai tratar sobre a criação do ser humano, o estado original da natureza humana, criada por Deus, e o estado atual da natureza humana, uma natureza que se tornou corrompida e em rebelião contra o seu Criador, contra Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas tratam o homem com uma dignidade que outros pensamentos atuais não tratam. No pensamento evolucionista, por exemplo, o homem é somente uma dentre tantas espécies que estão competindo para sobreviver no planeta. Porém, na palavra de Deus, o homem ele foi uma criação, de certa forma, especial de Deus. Uma criação na qual Deus imprimiu não somente fôlego, mas a sua própria imagem, a sua semelhança, como diz o verso que nós lemos. Por causa disso, o homem é dotado de faculdades e capacidades que os outros animais não possuem. E é disso que o primeiro tópico vai falar. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. É claro que isso não pode significar, não podemos entender isso como se o homem fosse uma espécie de Deus, um Deus menor. Não. O homem é uma criatura de Deus. O único Deus que existe é o Deus criador de todas as coisas, o Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso, se não somos deuses e nem somos réis criaturas qualquer? O que significa isso? Significa que o homem possui características similares a de Deus, atributos, como nós vimos na lição passada, atributos morais. Aqui a lição vai listar duas categorias de atributos do ser humano. Por exemplo, os atributos naturais, que falam do intelecto, a capacidade de pensar, de refletir, o livre-arbítrio, fazer escolhas, e também a categoria de atributos morais. O homem tem a inclinação moral, ele é santo, ele era santo como Deus, ele era justo, ele era reto e capaz de fazer escolhas morais, escolher entre bem e mal. Porém, o tópico 2 vai nos falar sobre o ser humano como portador do caráter moral de Deus. Como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, essa imagem e semelhança era perfeita. Porém, o homem, em dado momento, lá em Gênesis 3, vai falar sobre a queda do homem, a queda moral do homem, quando o homem escolhe desobedecer a Deus, comendo da fruta do conhecimento do bem e do mal, ele vai internalizar aquele mistério que só pertencia a Deus e não vai saber mais lidar com aquilo. Por isso, a sua natureza humana, que originalmente era incontaminada, imaculada, era a imagem e semelhança de Deus perfeitamente, se torna corrompida, se torna uma imagem, uma natureza doente, enferma. E daí a inclinação da natureza humana vai se tornar somente para o mal. Paulo vai chamar essa inclinação de inclinação da carne,
a inclinação que nós temos como seres humanos é o mal. Mas ao princípio, quando Deus criou, Deus não criou o homem com essa inclinação ao mal. Mas o homem, pela sua própria escolha, se tornou um ser que busca continuamente satisfazer e realizar o mal. Aí nós vemos nisso, conseguimos entender um pouco ou bastante da missão de Jesus quando ele veio à Terra. Ele veio justamente para restaurar essa imagem que se tornou danificada, a imagem de Deus no homem danificada. Não é que o homem perdeu a imagem de Deus, mas ela se tornou uma imagem distorcida, uma imagem, vamos dizer, quebrada. E aí vem o trabalho de Jesus, a missão dele. João Batista, quando viu Jesus, lá em João capítulo 1, verso 29, ele diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse pecado não é o pecado só de um, de dois, mas é o pecado do mundo. Exatamente a missão de Cristo era restaurar no ser humano essa imagem. Isso entendemos também nisso que nós, por nós mesmos, pela nossa própria força ou vontade, nós não conseguimos mais resgatar em nós essa imagem perfeita de Deus que havia na origem, no Éden. Ou seja, nós precisamos de um Salvador. Do jeito que nós estamos, nós não temos como nos salvar, no sentido que não temos como nos tornar novamente aceitáveis a Deus, nos portar diante de Deus com aquela imagem original, uma imagem aceitável a Deus. Mas aí entra exatamente o que a Bíblia fala em Romanos 5,12. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens por meio de Adão, por meio do seu pecado. Por isso que todos pecaram. E no verso 18 vai falar: como por uma só pessoa veio a ofensa, sobre todos os homens veio o juízo para a condenação. No caso Adão, por causa do erro de Adão, a imagem se tornou corrompida nele, e nós agora, como seus descendentes, compartilhamos dessa imagem corrompida de Deus. Então no verso 19 vai dizer, de Romanos 5, se pela ofensa de um só homem, que foi Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, no caso Jesus, muitos serão feitos justos. Então Jesus na cruz ele conseguiu completar sua obra, por isso que ele disse, está consumado. Agora, por meio de Cristo, nós podemos alcançar novamente aquela imagem aceitável que Deus inicialmente colocou no homem. Agora, dotados de uma nova natureza, a natureza que Cristo cria em nós precisamos viver em santidade. E daí vai falar o tópico 3 sobre um chamado à santidade. Quando Israel estava no Egito, existe muito foco, principalmente no livro de Levítico, sobre a questão da santidade. Santidade significa separação, algo separado, algo consagrado, algo que não deve ser usado para fins banais. 3 meses após a saída de Israel do Egito, Deus anunciou que os descendentes de Jacó seriam sua propriedade peculiar, sua propriedade particular, dentre todos os povos que haviam na terra, ou seja, eles seriam santos. Isso significa ser santo, ser separado, ser consagrado. Não necessariamente ser perfeito, porque santidade em termos de perfeição só pode ser usada para Deus, mas significa algo que não é usado de forma banal. Então Deus vai trazer a memória, olha, eu tirei vocês do Egito, vocês agora são meus, e por isso vocês devem ser santos. Sede santos porque eu sou santo. Na carta de Pedro, no verso 1, no capítulo 1, no verso 16, o autor, Pedro, vai mencionar exatamente esse mesmo versículo de Levítico, que fala, sede santos porque eu sou santo. Significa que aquela santidade não é somente para Israel, mas também para nós agora que fazemos parte do corpo de Cristo. Nós que já aceitamos a Cristo como Salvador, nós também devemos ser santos. Não é porque Jesus conquistou na cruz para nós o direito de sermos novas criaturas, aceitando a Ele, nós podemos agora, na verdade, podemos ser e somos, pela fé, novas criaturas. Não significa que imediatamente tudo será mudado na nossa vida, que nós não vamos ter nenhuma parte nisso. Significa que nós também temos que fazer parte, tomar também parte nesse chamado à santidade. Precisamos agir de maneira que realmente esteja em comunhão com a nossa nova natureza. Uma passagem interessante de Levítico, exatamente os 10 capítulos entre Levíticos 17 e Levíticos 27, é chamado de o Código da Santidade.
porque nesses capítulos é enfatizada de forma muito constante a questão da santidade. Ou seja, a santidade não é algo específico de um momento, de um evento, algo específico apenas de uma situação, mas a santidade na vida daqueles que são povo de Deus, que são adquiridos por Deus. Israel foi no passado e é ainda povo de Deus, mas nós também pela fé somos filhos de Deus, somos povo adquirido por Deus. Nós também devemos fazer da santidade não somente algo eventual na nossa vida, mas algo constante, algo rotineiro, algo que faça parte de todo o momento de todo o nosso cotidiano. Esse trecho fala de santidade em termos de uma alimentação santa, uma alimentação especial, da pureza sexual, a santidade nas festas, a pureza sacerdotal, os anos sabáticos, o jubileu, os caminhos, os votos religiosos, ou seja, mostra que santidade é possível em todas as áreas da nossa vida. Não somente santidade restrita ao templo ou a uma festa de algum departamento ou algum dia especial somente no domingo, santidade não. Santidade tem que fazer parte de todos os momentos da nossa vida. A santidade envolve até relacionamentos familiares, relacionamentos com os pais, crianças, relacionamento com Deus, o próximo, as mulheres e etc. No século XXI, o conceito de santidade se tornou de certa forma esquecido. As pessoas acham, pela ideia corrente de que o ser humano é apenas uma dentre tantas criaturas, os valores morais estão se tornando cada vez mais relativos, cada vez mais frouxos. Por isso, quando alguém busca viver de maneira diferente, de maneira consagrada, de maneira correta, é comum que haja pessoas ao redor que irão apontar para essa pessoa e dizer: olha, você não precisa fazer isso, você está se impondo uma carga muito pesada. Porém, nós que somos servos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos entender que é sim possível, ainda no tempo atual, no século XXI, viver em santidade. Por isso, a lição termina dizendo que Deus convida você a ser santo em toda a sua maneira de viver, guardar o coração da ira, dos pecados, da mocidade, da hipocrisia, das obras da carne. Lembre-se de que ser santo não é ser perfeito, como diz a lição, mas é lutar para não viver pecando. E é claro, nós temos para isso a ajuda do Espírito Santo de Deus, que está conosco, está sempre nos ensinando, nos convencendo, nos guiando, nos dando o direcionamento correto. Então nós não estamos sozinhos nessa luta, nessa busca para viver em santidade. Então santidade, santificação, esse processo de cada dia ser mais consagrado, mais separado, é muito importante para nós, para a nossa ética cristã. Concluindo, apesar do homem não ser igual a Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas é claro que após a queda, a possibilidade do homem refletir a imagem moral de Deus foi muito afetada, foi drasticamente afetada. No entanto, em Cristo Jesus, é possível ser visto no homem santidade, justiça e retidão que só vem de Deus. Sendo assim, nós somos chamados por Deus, libertos da escravidão do pecado, para agora vivermos e andarmos em santidade. Mais uma lição do canal IBD Núcleo. Se você gostou do vídeo, curte aí, vai nos ajudar muito. Compartilha com seus amigos, com sua família, com seus conhecidos. E principalmente se inscreva no nosso canal, comente aí embaixo, dê a sua opinião, comente, faça perguntas se possível, que é para isso que nós estamos aqui. Valeu!